Paz e força, pessoal. Estamos juntos mais amanhã. Fala Correlity. Estamos uma jornada desde semana passada olhando o livro de Eclesiastes. Este que é o Correlity, este que é o pregador, o professor, esse sábio que reúne em torno de si, isso quer dizer o Correlity. Nós estamos querendo ouvi-lo aqui, ouvir o Correlity para aprender como ordenar a nossa vida. Esse desafio que a gente tem de compreender essa dinâmica da vida, entender como dar ordem à nossa vida. Nós iniciamos a jornada pensando aqui, ouvindo as palavras do Correlity, de que a vida precisa desse ordenamento, e uma vida plena, uma vida de uma qualidade de vida, ela exige então essa compreensão e esse modo, esse posicionamento, essa consciência desse ordenamento. E nós estamos então aí passando por esse ordenamento, por cada etapa aqui, da maneira como o Correlity ele nos desafia a rever o que acontece e como nos posicionamos. Semana passada a gente olhou para esse ordenamento que é o nascer e o morrer, o plantar e o colher, e paramos no matar. E hoje eu quero olhar com você o hora de curar, que a palavra de Deus mais uma vez nos encontre e que eu e você possamos nos aproximar do Deus da palavra. E eu quero, antes aqui de falar do hora do curar, de que chegou a hora de tirar a blusa do guarda-roupa. Estamos vivendo um momento único, especial aqui em São José do Rio Preto. Eu estou matando a saudade da minha terra natal, do sul, viver esses dias de friozinho. Para alguns, os que não estão acostumados com estas temperaturas, então chegou a hora aqui de tirar a blusa do guarda-roupa. A hora de curar. Se o hora de matar é essa compreensão de que você precisa fazer o que tem que ser feito, e há esses momentos, essas intervenções, nós também olhamos para a hora de curar dessa mesma maneira. Porque se o matar é essa intervenção necessária, e há um momento para essas intervenções que tiram a vida, e nós lembramos sobre isso, que o hora de matar é diferente do hora de assassinar. Há um momento em que a vida exige de mim, de você, nesse ordenamento, a vida exige de mim, de você, um posicionamento, uma intervenção a favor da vida. O hora de curar, aqui não é a hora do tratamento paliativo. Eu vou usar um termo muito recorrente nos nossos dias, não é hora de tratamento precoce. Quando o sábio está nos lembrando aqui sobre hora de curar, o curar aqui é essa intervenção direta, intencional, a favor da vida. O desafio que a gente tem aqui é uma intervenção intencional e direta a favor da vida. Não é apenas ajudar, não é lidar com os sintomas. Eu vou usar a linguagem aqui da doença. Não é apenas tratar os sintomas, não é apenas trazer um pouco, né, prolongar aqui e dar um pouco mais de qualidade de vida nos momentos finais. Não é um cuidado paliativo. O curar aqui é essa intervenção, essa maneira de interagir com o que provoca a morte. Então é esse esforço, esse desejo de que haja vida. Só que isso leva a uma ação. Não é apenas o desejar que a pessoa se sinta bem, não é apenas desejar que o outro tivesse vida ou tivesse uma melhor situação, mas eu intervir de modo direto e intencional nas situações que provocam as mortes. E aqui, se a gente pensa na questão do tratamento, da medicação, a busca disso, então o médico, nós vamos ao médico para que ele, com o conhecimento que ele tem,
do processo, esse processo que está gerando morte, ele possa ser interrompido e ele possa ser exterminado, ele possa ser tirado de nós, para que haja cura. Então, não é que haja apenas controle, não é apenas que haja a doença pare de se desenvolver, mas que haja cura. Por isso que para mim é muito claro isso dessa intervenção direta e intencional, esse envolvimento, porque muitos de nós mantemos uma postura de indiferença. Talvez uma das questões para nós avaliarmos é que diante dessas situações que provocam morte ou estão provocando as situações de morte, nós estamos indiferentes. Nós estamos indiferentes e essa ideia de que assim, não nos afeta, não nos toca, isso não nos incomoda. Quando o Kohelet ele nos desafia a pensar que parte do ordenamento da vida, dessa organização da vida, da jornada da vida, é o curar, porque é a hora de curar, a hora de se envolver. Existem momentos na vida em que eu e você precisamos entrar nisso. Nós precisamos entrar nessa questão. Se semana passada, na hora de matar, a gente refletiu, por exemplo, desse, talvez desse exemplo um pouco mais claro para nós de um patrão que ele precisa, ou um gerente, um diretor que precisa demitir alguém, tirar o emprego de alguém, há também esse momento em que a gente se envolve diretamente em preservar aqui, em manter o emprego, em agir nisso. Então, aqui o tempo de curar, ele nos revela uma das nossas posturas, que é a indiferença, ou seja, não importa o que vai acontecer, se a pessoa perder o emprego ou não, ao tempo de se envolver. Então, o tempo de curar, ele revela parte do processo que existe em nós, que é a indiferença. Há uma outra postura que assumimos, que não é a indiferença, mas é a distância. Eu até sou confrontado com aquilo, tenho consciência daquilo, sou tocado por aquilo, mas não me envolvo. Eu permaneço à distância. Um exemplo aqui é, por exemplo, a intervenção financeira, de socorrer pessoas, de auxiliar pessoas. Ou seja, eu até reconheço que a pessoa está passando dificuldades e que eu precisava auxiliar a pessoa. Então, por exemplo, a pessoa ela, ela não tem algo, ela precisava de algo, ela precisa, seu carro quebrou e ela tá, isso está dificultando a vida dela porque ela está para cima, para baixo de ônibus, de filhos e tudo mais. E aqui o intervir de modo direto e intencional para mudar a situação, e isso que gera a morte, seria que ajudar a pessoa a consertar o seu carro, que ela voltasse a ter o seu carro. Então, não que eu fique indiferente a isso, que isso não me incomode, mas eu permaneço distante, eu só observo. O Correio está nos dizendo, há esse momento, há essa ordem na vida, há tempo para que a gente se envolva, há tempo para que a gente intervenha, há um momento, há essa situação, como nós conversamos na introdução dessa reflexão sobre Eclesiastes 3, essa relação entre o momento, ou seja, o que é este momento, e o que é esse propósito, ou seja, onde se encaixa, por isso que é esse ordenamento, ou seja, há um momento de nos envolvermos, há um momento que intencionalmente e de modo direto nós agimos aqui, ou seja, há essa decisão, ao mesmo tempo que você decide demitir alguém, você decide não demitir, você decide preservar aquele emprego. No caso, pensando aqui, um exemplo mais próximo de nós aqui, em relação a comparando a vida com um emprego, ou esses fatores aqui que geram um emprego. Eu lembro de um exemplo, quando a gente discutia
as questões de ética e moralidade no seminário. E um dos exemplos que o professor deu de respeito a um carro desgovernado que está descendo uma, uma ladeira, e o professor perguntou: o que você faria? Ou você não faria? A indiferença é você ver aquilo acontecer ou seguir o seu caminho e não se importar com isso. Há um tipo de envolvimento que é esse movimento apenas reativo de sair avisando as pessoas na rua: olha, tome cuidado, tem um carro desgovernado descendo a rua. Rua, saia da calçada, se proteja. E há um movimento direto, intencional, que é tentar parar aquele carro. Ou seja, fazer, se envolver naquilo para que aquele carro seja parado. Quando o Correlli nos desafia no tempo de curar, ele está dizendo: tente parar esse carro, se envolva para parar esse carro. Não siga adiante de modo indiferente, não fique distante aqui apenas avisando as pessoas: olha, tome cuidado. Mas há um momento de se envolver, há um momento de se envolver de modo direto e intencional. Há uma situação que acontece especialmente nas relações familiares, e isso tem muito a ver com o nosso histórico aqui de mortes e curas, é que você chega um momento assim que você não tem o desejo de curar. Há um momento em que intencionalmente a nosso desejo na verdade era matar, mas assim, aí eu assumo a indiferença ou então eu fico apenas distante, porque no fundo eu não gostaria que houvesse cura. Nós ficamos saturados, nós nos cansamos, nós temos dificuldades, nós não queremos nos envolver mais. Se o Hora de Matar nos confrontou a fazer o que tem que ser feito, o Hora de Curar, do mesmo modo, nos lembra que há situações em que nós precisamos nos envolver, há situações em que nós precisamos intervir, nós precisamos entrar. Existem esses momentos na vida em que eu e você somos chamados a intervir a favor da vida. Aqui não é gerar vida, então aqui não é produzir vida, mas é intervir de modo que a vida permaneça, que aquilo ou o que está impedindo a vida seja confrontado. Aqui nós podemos pensar nas relações sociais, nas pessoas, nas amizades, o quanto nós intervimos para que haja cura em situações de relacionamento, ou seja, de intervir em conceitos, e intervir até mesmo de abrir os olhos de pessoas ou agir para que pessoas sejam afastadas de um convívio. Ou seja, o que está tirando a vida? Então, imagine você, então, em relacionamentos que existem pessoas manipuladoras, existem pessoas que são, e elas abusam e manipulam dos outros. O momento de curar é você levar pessoas a essa libertação, que elas possam romper com essas relações tóxicas, essas relações opressoras, as relações que manipulam. Você ajudar alguém nos processos financeiros, e não apenas dando dinheiro. Há momentos em que nós vamos socorrer, e talvez como nós dizer que nunca mais viveremos, mas nós estamos vivendo um momento em que nós fomos novamente confrontados com essa realidade de você intervir e auxiliar pessoas financeiramente. Mas aqui a ideia do curar não é apenas o dar e ajudar, ser generoso em termos financeiros, mas também auxiliar pessoas para que ajudar a conseguir um emprego, ajudar a pessoa a se livrar de um hábito, a levar a pessoa a compreender, por exemplo, a fazer gestão dos seus recursos, auxiliar alguém. Você imagina
você ajudar um casal de amigos que está na iminência do divórcio, da morte ali do relacionamento, e o curar é você se envolver. Aqui não é só entrar na briga para tomar partido, mas é essa intervenção direta e intencional para que o relacionamento seja restaurado, para que haja cura. Não é querer se envolver, não é querer dar uma de juiz, por exemplo, numa briga de casal, mas é desse modo amoroso, intencional e direto, poder se envolver e ajudar aquele casal a encontrar cura, ou seja, conseguir vencer e, e romper isso que tem gerado morte, ou que vai gerar a morte do relacionamento, ajudar pessoas a superar hábitos. Então, nós temos várias dinâmicas na vida em que nós somos confrontados com essa hora de curar. Eu e você também lidamos com uma questão que é o que nós não fomos socorridos. Nós, nós esperávamos intervenções das pessoas. A nossa relação com os outros e nós transferimos muito da nossa indiferença com a morte e muito da nossa distância com a morte ou com esse processo de morrer aqui é fruto, é uma transferência nossa, porque quando nós estávamos morrendo, ninguém curou. Quando nós estávamos sofrendo, ninguém interviu. Quando nós estávamos precisando, as pessoas que poderiam nos curar não interviram. E aí nós acabamos não resolvendo isso e transferimos isso na nossa gestão de vida. Eu e você somos desafiados a uma gestão de vida, uma ordenação da vida em que há tempo de curar. Aqui não é que nós nos tornamos médicos e nós a todo dia lidamos com a cura. Aqui o Kohelet nos está dizendo que nós vamos nos tornar especialistas em sair curando as pessoas de situações em que eu tenho por único objetivo da minha vida curar as pessoas. Mas eu reconhecer que cada um de nós tem diante de si situações na vida que são situações de cura. Você está vivendo isso? Você está diante de situações que exigem cura? Você está diante de situações que são oportunidades de curar e que você pode intervir de modo direto e intencional? Muitas vezes eu e você não podemos intervir para curar. E muitas vezes essas situações nós vamos observar, mas aqui eu estou falando daquilo que é nossa responsabilidade, que eu e você, quando é o nosso tempo, quando é a nossa hora quando chega a minha vez, o Kohelet está dizendo, olha, haverá momentos em que você terá que curar, você tem a responsabilidade de curar, você tem a responsabilidade de intervir, você tem essa responsabilidade de agir de modo direto, intencional, a favor da vida, não apenas de modo paliativo, não é apenas tratar sintomas, não é, tapar o sol com a peneira aqui ou jogar esse problema para frente. Não é essa postura de apenas remediar isso e não enfrentar realmente o que precisa ser feito, né? Só resolver de modo aparente, é intervir de modo intencional e direto para que haja vida, para que aquilo que está gerando morte seja interrompido. Mais uma vez, essa tem sido a nossa oração, que Deus nos dê sabedoria, Deus abra os nossos olhos, que eu e você possamos avaliar também a nossa história, perceber isso, o quanto nós tivemos intervenções. Quem já interviu na sua vida para curar você? Quem já interviu de modo direto e intencional na sua história e gerou vida para você? E interrompeu aquilo que geraria morte ou levaria à morte? O quanto você é grato, o quanto você é frustrado
com essas situações que eram situações de morte. Muitos de nós carregamos isso dos nossos pais, ou esse sentimento de amor e gratidão de que naquela situação em que ela poderia gerar morte, eles interviram de modo direto, intencional, gerando vida, mantendo a vida, lutando pela vida, ou então se permaneceram indiferentes e distantes. Nós não nos frustramos com estranhos. Nenhum de nós se frustra com estranhos. Toda frustração, ela, de certo modo, ela exige de nós que ela traz consigo um nível de relacionamento. Nem sempre é um relacionamento pessoal, é um relacionamento ideológico. Você se afeiçoa, você de alguma maneira se liga àquela pessoa. Então, um exemplo disso são os políticos. Normalmente nós temos relações com os políticos, mas nós nos relacionamos com aquela proposta, com aquela ideia, e quando ele age de determinado modo, isso nos frustra, porque toda frustração, ela traz à tona uma relação, né? Por isso que nós não nos machucamos com estranhos, nós não somos aqui frustrados por estranhos. Então, essa avaliação de pensarmos o quanto eu carrego em mim essas marcas de frustração, de processos de cura que eu gostaria, eu precisava ter vivido e eu não vivi. E do mesmo modo, poder perceber quais são os processos de cura que houveram para gerar isso consciência em mim, de gratidão. Muitas vezes esses processos aconteceram e nós não agradecemos, nós não reconhecemos. Muitas vezes esses processos passaram, então ter consciência disso é muito importante. Não apenas dos processos de omissão e de frustração, mas também os processos de intervenção, de reconhecer isso. E nós vamos lembrar que nós somos surpreendidos na vida com pessoas que interviram a nosso favor, que nos curaram e interviram de modo direto e intencional pela nossa saúde, pela nossa felicidade, pela nossa alegria. Que eu e você tenhamos sabedoria e nossos olhos sejam abertos para perceber e compreender o tempo, se estamos vivendo um momento e se estamos diante de situações de cura, situações em que eu e você somos confrontados a agir de modo direto e intencional para romper situações, e aqui seja auxiliar, ajudar um amigo, intervir na família, intervir financeiramente, intervir emocionalmente, intervir fisicamente, esse momento em que é tempo de curar. Que Deus nos ajude. Se eu e você, quem de nós estiver enfrentando a morte ou a perda, nós possamos atravessar e encontrar vida. Que Deus levante pessoas que nos cure. Deus nos ajude a se tornar também essas pessoas que curam, compreender isso, há tempo de curar. Se o tempo de matar nos lembra que nós temos que fazer o que tem que ser feito, o tempo de curar nos lembra que eu e você precisamos intervir de modo direto, intencional, para que a vida seja preservada, para que todas essas fontes, aquilo que gera morte, seja interrompido. Que eu e você possamos vencer a indiferença e vencer as distâncias, para que a gente possa intervir, se envolver. Há momento de se envolver. Há momento de se envolver. Envolver em favor da vida, porque é tempo de curar. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Obrigado pela essa manhã. Obrigado pela oportunidade que temos de parar e pensar na nossa vida. E, sobretudo, obrigado a Deus, porque a grande maioria de nós chegou até aqui
e hoje está num momento em que não precisa de cura. Só isso já é gratidão, ó Pai. Enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, mas essas lutas e dificuldades não são lutas e dificuldades que nos levam à morte. Pai, ajuda também a dimensionar e, Pai, trata o nosso coração, como nós reclamamos a vida, como nós, ó Deus, às vezes reclamamos e, Pai, superdimensionamos, ó Deus, as nossas dificuldades. Abre os nossos olhos para perceber realmente essas situações que geram morte, que tiram vida, destroem relacionamentos, destroem sonhos, situações, ó Deus, que estão diante de nós. Muitas delas nós não temos o que fazer, nos sentimos impotentes. Mas não nos deixe, ó Deus, ser indiferentes. Mesmo nos sentindo impotentes, pelo menos assim, nos ajuda a sofrer, ó Deus, a ser empáticos. Tira de nós a indiferença. Pai, tira de nós a distância também, isso de não se envolver. Mostra-nos, ó Deus, as situações em que temos a responsabilidade, quando chega o momento de a gente curar, ó Deus, de intervir de modo direto e intencional. Pai, revela essas situações, pessoas à nossa volta, e que hoje é um momento para nós curarmos, ó Deus. Ajuda-nos, Pai. Também nós pedimos, dá-nos um coração grato para reconhecer as pessoas que interviram a nosso favor, que interviram para nos trazer cura, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por essas situações que nos fizeram chegar até aqui. Deus, nós pedimos tua ajuda e mais uma vez pedimos o teu favor, a tua misericórdia para o momento que estamos vivendo. Abrevia o nosso sofrimento. Deus, nós pedimos a tua bênção e nós pedimos a Deus a tua visitação, Pai, no nosso contexto financeiro, na nossa recuperação econômica, na nossa situação, ó Deus, emocional, visitando a nossa saúde mental. Pedimos, ó Deus, o teu auxílio, Pai, também para atravessar todo esse drama, Pai, físico, Pai, da luta contra essa doença. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, precisamos de Ti. Abençoa a semana que começa, Pai. Abençoa o trabalho das nossas mãos, Pai. Guarda o nosso coração. Renova os nossos sonhos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver cada tempo, cada hora, cada oportunidade desta semana. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bom estar com vocês nesse início de semana, nesse início de dia, e amanhã nós continuamos aqui e nós vamos olhar para a hora de destruir. Aquele abraço e até amanhã.